graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, irmãos. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que temos de nos reunirmos aqui nesta noite, debaixo do nome do Senhor, para adorá-lo, para cantar o amor do Senhor, esse amor que não tem limite, esse amor que nos amou até o fim. É assim que a Bíblia descreve este amor, que o Senhor nos amou e nos amou até o fim. É por isso que nós nos reunimos aqui nesta noite, para partir o pão, poder cear a ceia do Senhor, aquilo que Ele deixou como mandamento para nós. Graças ao Senhor por todos quantos têm sido lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos liberta. Esse sangue que limpa a nossa consciência. Esse sangue que abriu um novo e vivo caminho, que nos dá acesso ao Pai, no qual nós podemos com intrepidez adentrarmos a sua presença. Bendito seja o Senhor. Na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, verso de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, graças ao Senhor. Quer dizer, Paulo, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, ele está falando que se de fato nós somos esses cristãos que vivem em Cristo, a nossa velha vida ficou para trás. Há uma nova vida para nós vivermos. Há uma nova vida para nós expressarmos. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, veja só o que ele diz em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo ele diz que novamente ele sentia dores como alguém que dá à luz, tendo em vista que Cristo fosse plenamente formado na vida daqueles irmãos ali naquela localidade. Ele diz que até que Cristo seja formado em vós, ou seja, Cristo tecido em nós, Cristo preencher todo o nosso ser. Quer dizer, sermos completamente cheios, formados pela vida de Cristo. Quer dizer, essa nova vida que Paulo fala aqui quando ele escreve aos Coríntios, é exatamente essa vida de Cristo. Quer dizer, é a medida da vida de Cristo em nós. Ou seja, quer dizer, se nós já somos essa nova criatura, quer dizer, Paulo ele escreve isso aos Gálatas, porque eles já haviam crido no Senhor. No entanto, eles estavam voltando a estar novamente debaixo dos rudimentos do mundo. Estavam voltando novamente à escravidão do judaísmo. Então, Paulo, ele escreve tendo em vista isso. Quer dizer, de expressar essa necessidade que temos, mais de que sermos salvos, mas vivermos esta vida na qual
nós fomos chamados a viver. Quer dizer, expressar a vida do Senhor. E é interessante que aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, ele começa falando, ele coloca aqui para nós 5 metáforas daquilo que seria e daquilo que deve ser a vida cristã, a vida de um cristão. O que ele deve expressar? O que essa nova vida tem que demonstrar a este mundo? O que nós precisamos pregar, não com as nossas palavras, mas com o nosso viver? No capítulo 2, no verso 14, está a primeira, onde ele diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Quer dizer, o primeiro aspecto que nós vemos aqui nessa carta de Paulo é que a vida cristã é uma vida de um constante triunfo em Cristo. Ou seja, ele usa aqui a expressão de soldados vitoriosos numa marcha triunfal. Ou seja, nós precisamos viver esta vida triunfal em Cristo Jesus. Uma vida vitoriosa em Cristo. Talvez você possa pensar, não, eu tenho alguns momentos realmente de triunfo na minha vida cristã. Posso até citar alguns, lá algum tempo atrás, mas não é isso que Paulo está falando. Veja a expressão, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Ou seja, é alguém que vive uma vida vitoriosa. Não é alguém que já em algum momento experimentou uma vitória em sua vida, mas é alguém que mantém a vitória de Cristo Jesus, a qual ele venceu lá na cruz do Calvário. É esse viver que ele está falando. Quer dizer, um viver triunfal, um viver de vitória, independente das circunstâncias, independente de quaisquer circunstâncias que nós estamos passando, sempre nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Quer dizer, quanta graça nós podemos ver nisso, como isso é maravilhoso. É por isso que nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus. E ele diz mais, no mesmo versículo 14, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro, o perfume do seu conhecimento. Ou seja, nós somos aqueles carregadores de incenso. Nós somos aqueles que não somente triunfamos sempre nessa marcha triunfante, mas também que expressamos, que exalamos esse bom perfume de Cristo Jesus. É interessante que o salmista, lá no Salmo 51, ele fala de ter um coração puro, um espírito reto, inabalável, constante. É isso que o Senhor deseja de nós, que tenhamos um espírito constante, sejamos inabaláveis, possamos prosseguir caminhando segundo aquilo que nós temos recebido do Senhor, segundo a medida que Deus tem dado a nós, que nós sejamos constantes nessa marcha triunfal. E nessa marcha nós possamos exalar esse bom perfume da vida de Cristo Jesus. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, sejamos livres do pecado, de toda a culpa, de tudo aquilo que nos assedia. Vivemos realmente uma vida que agrada ao Senhor. Sejamos livres, libertos de todas as coisas desse mundo que procura nos contaminar. E quais são essas promessas que ele fala aqui? Se nós lermos logo os versículos anteriores, a partir do 16 do capítulo 6, ele diz: e que consenso tem entre o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Vejam só, quer dizer, quais são essas promessas? É de Deus estar no nosso meio. É de Deus habitar em nós, de fazermos de nós a sua habitação. É de Ele ir e vir no nosso meio. É de sermos o seu povo, é Ele ser o nosso Deus. Mas para isso Ele diz, quer dizer, sair do meio das coisas impuras, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, ou seja, pensamento, atitudes, ou seja, estabeleceis limites no vosso viver. De maneira prática, é isso que o Senhor está dizendo. Quer dizer, deve haver limites no nosso viver. Nós precisamos guardar o nosso pensamento, guardar a nossa mente. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala da necessidade que nós temos de não conformarmos com este mundo. Ou seja, o nosso viver é um viver contrário a este mundo. Nós estamos na contramão daquilo que é normal neste mundo. Mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, primeiro, nós precisamos contrapor a isto que é o mundo. Por outro lado, nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, nós temos aprendido sobre isso ultimamente. A necessidade que temos de consagrarmos a nossa vida, do nosso tempo com o Senhor, o tempo com a palavra, de nos alimentarmos da palavra, de que a palavra habite ricamente em nós. Isso deve ser algo prático no nosso viver. Mas quantas pessoas têm perdido esta alegria, esse viver triunfal, de se deleitar na palavra de Deus, onde a Bíblia, o meditar na palavra de Deus é um verdadeiro deleite. Quer dizer, isso tem sido tão raro. Quantas pessoas não querem mais tirar tempo para se consagrar ao Senhor, para uma vida de comunhão com o Senhor? Jejum. Quantos cristãos nunca jejuaram? Isso é verdade. Quantos cristãos nunca jejuaram? Quer dizer, tudo aquilo que compreende uma vida de comunhão, de consagração, de separação, de sairmos desse mundo, de desligarmos daquilo que é o mundo, para uma vida santa, separada para o Senhor. Quer dizer, quantos têm perdido isso? E por isso não têm vivido uma vida triunfal. Por isso não têm exalado o bom perfume de Cristo. E muitas das vezes não sabe o porquê. Muitas das vezes uma tristeza no seu coração, de um vazio no coração, de não sentir mais a alegria da salvação. E às vezes ficam vivendo lá os tempos passados, das experiências passadas. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que sempre, isso é algo para hoje, é algo para vivermos todos os dias. É por isso que Paulo diz que ele sofre essas dores de parto, até que Cristo seja formado, até que Cristo possa preencher completamente todo o nosso ser. Irmãos, como precisamos disso hoje, de sermos completamente saturados pela vida de Cristo Jesus. Como precisamos ser cheios da vida de Cristo. Como precisamos ser cheios da palavra de Deus. Como precisamos consagrar o nosso viver ao Senhor. Porque a Bíblia diz que não foi para a imundícia que o Senhor nos chamou, mas para a santificação. Foi para vivermos uma vida separada para Ele. Foi para isso que Ele nos chamou. Quer dizer, até que ponto nós temos vivido esta realidade da palavra de Deus? No capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 3, nós vemos o terceiro aspecto, onde diz que porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
Ou seja, o terceiro aspecto é que nós somos a carta de Cristo. O que o mundo tem lido em nosso viver? O que as pessoas ao nosso redor têm lido na nossa vida? O que a esposa, os filhos têm lido na vida de um homem? O que o esposo, os filhos têm lido na vida de uma mulher cristã? O que os nossos colegas de trabalho, aonde quer que nós estejamos, vizinhos, têm lido na nossa vida? É uma carta de Cristo. Irmãos, se isso não for realidade em nós, é tempo de arrependimento. É tempo de nós voltarmos para o Senhor, pois foi para isso que Ele nos chamou. É sermos essa carta de Cristo. É vivermos essa vida triunfante, exalarmos esse bom perfume de Cristo e sermos esta carta onde Cristo pode ser verdadeiramente expressado. Muitas das vezes nós queremos debater com pessoas que pensam diferente de nós, como que defendendo o Evangelho, como se o Evangelho precisasse de defesa, como se Cristo precisasse de que nós fôssemos seus defensores. O que nós somos chamados para viver é sermos testemunhas do Senhor. Ele diz, e ao receber o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, ou seja, sejais uma prova verdadeira, real, da vida de Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo precisa de ser defendido por nós? Vocês já viram alguma vez alguém defendendo um leão? Não precisa de defesa. Precisa apenas que a jaula seja aberta. Não é isso? Assim também é o nosso Senhor. Nós não precisamos defendê-lo, mas nós precisamos expressá-lo. Necessitamos veementemente, quer dizer, que a vida de Cristo seja expressa. Como carecemos disso hoje? Outro aspecto está ainda no capítulo 3, no verso 18, que nos diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, o outro aspecto aqui é nós sermos esse espelho, que contempla o Senhor e que refletimos o Senhor. Quer dizer, o Senhor nos chama a esta realidade, refletirmos o Senhor. Quer dizer, a nossa vida, ela precisa refletir o Senhor. Se nós lermos os versículos que antecedem, ele fala de algo que muitas das vezes nós podemos estar com a nossa vista embotada. Podemos não ter uma clareza daquilo que nós estamos contemplando. Ele fala, quer dizer, de um véu que é colocado e que muitas vezes impede esse contemplar. Quer dizer, mas quando esse véu é retirado, ele diz, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. E então nós podemos o quê? Contemplar o Senhor. E nesse contemplar o Senhor, não apenas de ver, mas esse contemplar no sentido de refletir, onde essa própria glória do Senhor, ela será refletida através do nosso viver. E com isso nós somos o quê? Transformados de glória em glória. Quer dizer, não somente nós expressarmos, mas haver, quer dizer, essa transformação do nosso próprio ser, ao contemplarmos e refletirmos a glória do Senhor. E o quinto aspecto está no versículo 7 do capítulo 4, onde diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, o quinto aspecto, esse aspecto do vaso. Quer dizer, nós somos um vaso, onde fala de um grande tesouro,
um riquíssimo tesouro que habita em nós. Mas ele fala aqui também que é um vaso de barro. Ou seja, para que não haja glória nenhuma, para que não haja nenhuma excelência nesse vaso, mas sim nesse tesouro que está contido neste vaso. Quer dizer, para que essa glória do Senhor, esse poder do Senhor, ele seja manifestado e a glória revertida seja a Deus e não a nós. Quer dizer, não haja nenhum louvor em nós, mas que todo louvor, que toda glória, ela seja a Deus, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que o Senhor deseja expressar através da sua igreja? Através de todos quantos Ele tem lavado, redimido com o seu sangue. É que através do operar da cruz de Cristo em nós, a vida do Senhor, ela possa ser liberada e tocar a muitos. Seja através dessa expressão triunfal, né, dessa marcha triunfal, seja através da expressão, desse exalar, desse perfume de Cristo. Quer dizer, de tudo aquilo que o Senhor deseja ser em nós, seja através dessa expressão, dessa carta de Cristo que somos nós, seja através desse refletir da glória do Senhor, seja através do conteúdo desse tesouro, né, que está dentro desse vaso, mas que tudo isso, a glória do Senhor, ela seja manifestada, a vida do Senhor, ela seja manifestada, e que isso redunde em glória ao Senhor. E de maneira, quer dizer, que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, essa vida, ela tem que ser manifestada e tocar outras pessoas. É isso que o Senhor deseja da sua igreja nesse tempo. Versículo 15 do capítulo 4 diz: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Quer dizer, em tudo isso, qual é o propósito? Em tudo isso, o que Deus deseja? Para que a graça do Senhor, ela seja abundantemente manifestada em muitas vidas. E que isso redunde em ações de graças a Deus. Ou seja, para que o louvor da sua igreja possa tocar o trono da graça. Quer dizer, qual a disposição do nosso coração quando nos reunimos como igreja? Se nós não tivermos, né, essa mente transformada pela renovação do nosso entendimento, nós não poderemos esperar, ou não somente esperar, mas apreciar e também experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quer dizer, primeiro, nós não podemos conformar com este mundo, com essa vida da velha natureza. Como ele diz aqui, quer dizer, a vida velha já passou. Nós não podemos estar conformados com esta vida. Nós precisamos contrapor a esta vida. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. E nós precisamos, aí sim, experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É que é uma vida que realmente expressa o Senhor. É uma vida que realmente toca o trono da graça do Senhor. E que tudo isso venha redundar em louvor, em ações de graças ao Senhor. E quando nós olhamos aqui nos últimos versículos que lemos, lá do primeiro texto, 2 Coríntios 5, no final do capítulo 5,
No versículo 15, ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando Nicodemos ele chega diante do Senhor Jesus para ter um conhecimento, Jesus disse para ele: de necessário é nascer de novo. Se nós não tivermos a realidade desse novo nascimento, dessa nova vida, na qual Paulo fala aqui, essa nova criatura, essa nova criação de Deus, se nós não experimentarmos esta realidade, nós não vemos o reino de Deus. Nós não podemos entrar na realidade do reino de Deus. É isso que ele disse quando desse encontro aqui com Nicodemos, no capítulo 3 de João, o verso 3. Diz que Nicodemos foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos ele vai buscar algo do Senhor Jesus. E Jesus disse para ele: olha, você precisa de uma nova vida. É isso que você precisa. Você precisa de uma nova vida. Não no nascimento, no tempo, não algo natural. Mas ele estava falando de algo espiritual. Quer dizer, essa natureza transformada. Precisamos de receber esse caráter de Cristo. Precisamos de ser preenchido com toda a vida de Cristo Jesus. Sem isso, você não pode ver o reino de Deus. E Jesus, Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode nascer? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, independente de quem nós somos, precisamos ser regenerados pela água e pelo Espírito. Se nós queremos ver o reino de Deus, se nós queremos entrar na realidade do reino de Deus, nós precisamos começar a tocar a realidade desta nova vida em Cristo. Quer dizer, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele já havia pregado o Evangelho, aquelas pessoas já haviam crido no Senhor, mas ele diz novamente, de novo, né, eu sofro dores, como que de uma mulher para dar à luz, até que Cristo seja formado em vós. Então, quer dizer, não é só o aspecto do perdão dos nossos pecados, mas é o aspecto daquilo que é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós é que nós sejamos cheios da vida do Senhor. É que nós expressemos de fato, em vida, em realidade, a vida do Senhor. É que nós entremos na realidade do reino de Deus. Daqueles que foram chamados segundo o propósito eterno de Deus. Irmãos, que nesta noite, ao reunirmos aqui em torno da mesa do Senhor, nós tenhamos este coração de que compreende que nós vivemos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós somos justificados diante de Deus. Nós somos como alguém que nunca pecou. É interessante quando nós olhamos para tudo isso. Quer dizer, essa vida é uma vida de alguém que não peca. Algo eu posso te afirmar. É uma vida na qual Deus nos concede, onde nós não precisamos pecar. Onde Ele pode nos suprir completamente. Onde Ele pode nos preencher completamente. Que o Senhor, através da sua palavra e do seu Espírito, Ele possa trabalhar a sua própria vida em nós, até que Cristo seja formado completamente em nós. E nós possamos sempre andar triunfante, expressando essa vida do Senhor para a glória e louvor do nosso Senhor. E logo em seguida nós estaremos partilhando da mesa do Senhor, comendo o pão, tomando o cálice, sabendo que existe uma realidade de vida na mesa do Senhor, onde Ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que foi derramado por vós. Mas para que o Senhor fez isso? Para que nós tenhamos a vida dEle, sejamos participantes dessa vida, possamos expressar, quer dizer, tudo aquilo que é a realidade daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Se nós temos falhados, se nós não temos atingido esse propósito do Senhor, que nessa noite nós possamos nos arrepender de termos expresso algo que não a carta de Cristo Jesus, de termos exalado talvez o cheiro da morte ao invés do cheiro da vida, porque é isso que Ele diz, que expressando esse bom perfume de Cristo, mas para algum cheiro de morte para a morte, e outros cheiros de vida para a vida. Ou seja, para aqueles que recebem a Cristo Jesus, há um cheiro de vida para a vida eterna. Mas para aqueles que não creem, que não recebem o Senhor como juízo, como condenação e como morte, que nesta noite o nosso coração, ele seja totalmente do Senhor. Que tenhamos um coração completamente para a palavra do Senhor. Que tenhamos um coração completamente para ser consagrado ao Senhor. É isso que Ele deseja de nós. Foi para isso que Ele nos chamou. Que nós possamos responder sim ao Senhor nesta noite. Sim, nós queremos a Tua vontade. Sim, Senhor, nós queremos a Tua vida em nós. Sim, Senhor, nós queremos esse entremesclar do Senhor em nós. Sim, Senhor, nós queremos que a marca da cruz de Cristo seja vista em cada um de nós, para que essa mesma vida ressurreta do Senhor possa se manifestar através de nós. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus.